15 de fevereiro de 2022 e 20 de março do mesmo ano foram momentos de imensa aflição para a sociedade de Petrópolis. Muitas vítimas, uma tragédia enorme, muitas perdas, pessoas, vidas, bens materiais, comércio, setor produtivo, bens públicos afetados. Isso não poderia passar sem uma lembrança. E essa lembrança, no caso de uma universidade como a Unifase, não deve ser apenas rememorar o passado, apenas lamentar o ocorrido, mas proporcionar, aproveitar todas as oportunidades para proporcionar uma reflexão profunda sobre esses eventos climáticos, suas consequências, para aprofundar essas questões que afetam, afinal de contas, o planeta nos dias de hoje. Então, a importância desse evento é reunir pessoas de todas as origens, sejam pesquisadores, professores, jovens, associações não governamentais, poder público, para trocar experiências, saberes, percepções e conhecimento sobre o ocorrido. O objetivo não é trazer todas as soluções para a cidade a partir dessa jornada, é iniciar esse debate e criar uma sistemática de discussão, que foi o que a gente acabou propondo. Como é que a gente consegue desenvolver isso na instituição, mas principalmente que ela viralize na cidade? Como que a cidade se apropria dessa discussão, e não apenas um evento isolado da Unifase. E foi o que aconteceu. Na verdade, quando a gente divulgou isso para a sociedade, rápido foram as propostas. Então ele teve uma repercussão para muito além do que a gente imagina. Ficamos muito felizes com a receptividade e recebemos muitas atividades de diferentes características, desde palestras científicas, passando por rodas de conversa, apresentação de teatro, festival de dança, sarau de poesia, exposições. Então são atividades de todos os tipos, que tem como objetivo principal provocar as pessoas, as organizações, a cidade nessa reflexão e nesse debate. O que eu, como cidadão, posso fazer para que eu contribua nesse contexto e nas ações que precisam ser feitas, o que nós, enquanto coletivo, podemos fazer, o que nós, enquanto organização, podemos fazer e o que nós, enquanto cidade Petrópolis, podemos fazer para que futuramente a gente não precise passar pelo que nós passamos no ano passado e recorrentemente em outros acidentes, em outros desastres causados pelas chuvas. Infelizmente, esses eventos só vão aumentar com o tempo. Mesmo com sucesso no Acordo de Paris, de não deixar a temperatura passar de 1,5 graus globalmente falando, ela está em 1,1 graus hoje, nós vamos ter mais eventos extremos, como esse que aconteceu um ano atrás, como aquele que aconteceu em março também, como aquele que aconteceu em 2011. Isso vai acontecer mais vezes. Então, é muito importante aumentar muito a resiliência de toda a população da região serrana do Rio, da população de Petrópolis, porque não há como impedir que esses eventos extremos aconteçam. Principalmente as chuvas muito intensas que causam as inundações, os deslizamentos, que são características desses eventos, esses desastres aqui em Petrópolis. Então, o mais urgente é capacitar a população para reagir. Por exemplo, vamos dar o melhor exemplo que a gente tem, é como a população japonesa responde a terremoto. Terremoto não é previsível em nenhum lugar do mundo. Mas a população japonesa toda, os jovens na escola, eles fazem exercícios. Se acontecer um terremoto, eles fazem vários exercícios por ano. Como eles saem das suas casas, como se a casa for cair, onde eles ficam dentro da casa para não morrer. Isso tem décadas no Japão. E quando há os terremotos, morrem algumas pessoas, mas muito poucos. É muito importante que todas as populações aqui de Petrópolis, principalmente as crianças, desde o ensino fundamental, eles têm que ser muito treinados a como responder aos riscos. Se fizer isso, o número de pessoas mortas e afetadas vai diminuir muito.
E também é muito importante também uma força política das populações para diminuir a exposição e a vulnerabilidade. Vulnerabilidade depende de educação, depende de investimento. A exposição é tornar as áreas aqui habitadas de Petrópolis com muito menor risco. Por exemplo, a medida mais barata que existe é restauração florestal de todos os topos de morro. 80% dos desastres em 2011, eles se originaram em topo de morro, que a água cai muito ali, corre e ela começa a gerar o deslizamento e a lama, que aí vai tirando o resto da floresta e passa por cima de todas as habitações, etc. Então, essa restauração florestal em todas as áreas de alto risco é muito importante, isso é muito barato. Então, também Petrópolis tem que ir nessa direção. A atmosfera sabemos que está aquecendo. Uma atmosfera mais quente consegue reter no ar mais quantidade de vapor. E o vapor da água é o insumo principal para a chuva. Então, digamos, se a gente pensasse numa explosão, é como a gente tem mais pólvora, né, para utilizar. O mesmo sistema meteorológico, a mesma faísca, conseguem fazer uma explosão maior, um desastre maior, por conta desse aumento da temperatura e decorrente aumento do vapor. Um detalhe, esse aumento da temperatura e esse aumento da umidade é maior em regiões tropicais, ou seja, o Brasil vai sofrer mais com o aumento de desastres do que países mais frios. Eu acho que a cidade de Petrópolis em particular, que é muito vulnerável a esse tipo de eventos extremos, ela tem que usar um pouquinho a filosofia que se utiliza na aviação, que você tem várias linhas de defesa. Se o primeiro sistema falha, tem um segundo sistema que assume e assim por diante. Então, idealmente, o que nós pretendemos, eu trabalho num centro que faz alertas de desastres, o que nós pretendemos é enviar o alerta com a maior antecedência e precisão possível. Mas, por exemplo, no caso do 15 de fevereiro, não foi possível. Então, quando a primeira linha de defesa falha, é bom a cidade, de alguma forma, estar preparada, ter protocolos para saber o que fazer exatamente nesse momento que a chuva surpreende. Essa foi a palavra que descreve. Nós fomos surpreendidos pela chuva tão intensa naquela tarde fatídica do 15 de fevereiro. O impacto foi enorme e para você conseguir recuperar a cidade você precisa de tempo. E um ano não foi suficiente e a gente sabe que o passivo que ficou é muito grande. Mas eu acredito que em 2023, agora, vencendo agora o verão, a gente vai conseguir desenvolver as ações necessárias do ponto de vista material e, paralelamente a isso, fazer todas as ações não estruturantes, fortalecer a defesa civil, construir cada vez mais resiliência nas escolas. Dessa maneira a gente consegue avançar. Eventos como esse faz com que a gente perceba que o terceiro setor esteja cada vez mais em sintonia com a cidade e com as realidades que estão no seu entorno. Então, só ajudam a fortalecer cada vez mais as nossas relações e os nossos vínculos. Fui psicóloga do projeto Vigiar, que foi um edital que a gente participou, né, para a contratação de 4 equipes volantes para estar fazendo um trabalho de levantamento dos dados das áreas atingidas aqui em Petrópolis, né? Então a gente fez todo o levantamento, que é o projeto que a gente está apresentando aqui hoje para vocês. A partir do instrumento que a gente utilizou, né, para estar nas comunidades e fazer um levantamento de dados, tanto em relação à situação atual, né, o problema que ali estava instalado, quanto também a busca por propostas, né,
por maneiras, né, de se mitigar ou de se preparar, né, para possíveis situações posteriores e também para dar uma resposta à atual. Então, com o diagnóstico rápido participativo, a gente conseguiu dialogar com a comunidade e extrair, né, propostas que às vezes já estavam sendo gestadas ali dentro das comunidades. Então, muitas vezes os moradores, né, já tinham possíveis soluções, né, para o enfrentamento da situação, né, de desastres. A equipe, né, reunida também debateu, discutiu o tema e a gente também conseguiu, a partir das falas dos moradores, das populações, criar também algumas alternativas, né, de enfrentamento, como, por exemplo, a criação de pontos de cultura nas comunidades e que esses pontos de cultura possam servir como pontos de abrigamento, né, de abrigo em situações de emergência e desastre. Então, a gente acaba oferecendo lazer e cultura para uma comunidade e, ao mesmo tempo, esse espaço pode ser usado também para abrigar essas pessoas numa situação de inundação, de deslizamento, né, na qual as pessoas precisem sair de suas casas, se refugiarem num local seguro. O enfrentamento aos desastres, ele precisa acontecer de forma intersetorial. Não é um problema só da Defesa Civil, não é um problema só da Secretaria de Obras, é um problema, inclusive, de saúde, né? Saúde não é só ausência de doença, mas também é uma reunião, né, de vários fatores que determinam ou condicionam a saúde de uma população. Então, dentre esses outros fatores, né, a gente tem moradia, alimentação, lazer, cultura, saneamento básico, meio ambiente. Então, o nosso trabalho, o nosso olhar, ele tentou ser o mais amplo possível para entender a situação dessas comunidades em relação a esses fatores de saúde, entre outros, e propor ações intersetoriais, coletivas, né, e que possam, de fato, preparar a cidade para o enfrentamento do pós-desastre e também de situações que, infelizmente, porventura, podem assolar novamente a população no futuro, né? A jornada ela trouxe uma visão para a gente não só do impacto em Petrópolis, mas no impacto no todo. A gente acaba sofrendo muito com as mudanças climáticas e a gente tem que entender a nossa responsabilidade nisso também, né? A gente às vezes acha que a gente precisa de muito para mudar, mas a gente pode fazer pequenas mudanças no nosso dia a dia, aos poucos, e acabar estimulando outras pessoas a mudar também, né? Então, a gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. É bem importante que as pessoas tomem conhecimento, busquem mais leituras sobre o assunto, vejam quais são as maneiras possíveis de fazer essa redução, de você estar utilizando recursos naturais para fins que poderiam ser feitos de outra maneira. Preservar a mata ao redor, prestar atenção se naquele local você tem uma coleta de resíduos, uma coleta de lixo adequada, né? Como você deve tratar o seu lixo. Isso são todas questões que a gente pode fazer um trabalho pequenininho e que, na realidade, se toda a comunidade faz esse trabalho, ele acaba se transformando num trabalho muito maior e traz para a gente um benefício palpável. E o nome Latofone vem de uma brincadeira antiga, né? Que era uma brincadeira da gente usar esse telefone aqui. A criança hoje não tem ideia do que é isso, mas teve uma época que a gente brincava disso aqui como telefone. Você fala, põe no ouvido do outro e é impressionante como isso atinge distâncias grandes. Só que quando você encurta,
a gente descobriu que podia fazer música com isso, né? Então nasceu uma oficina no sentido de descoberta, de aguçar a curiosidade das pessoas para ver como que uma lata e um barbante podem funcionar como instrumento musical e, ao mesmo tempo, aproveitando. Barbante já descartado, lata, se eu não me engano, isso aqui é de leite condensado, enfim, né? Nasceu dessa ideia. É muito maneiro e achei muito criativo, coisas que podia estar poluindo o ambiente. Eu gostei muito, o que eu mais gostei foi daquele ali de fazer barulho com o dedo. Achei muito interessante, a música passa um valor sensacional, ainda mais tratando de coisas recicláveis, né? O que iria para o lixo, então com isso ele aprendeu, já falou, mãe, eu quero fazer em casa. Então achei muito legal, achei diferente mesmo, porque era algo que eu não tinha visto antes e é algo que ensina as crianças para a vida. É bacana, para quem gosta principalmente de música, instrumentos de um modo geral, ainda mais esses aqui são tudo feito com material reciclável. Isso aqui era uma antena de televisão, né? O pessoal mais antigo, antes da parabólica, né? Isso era antena de televisão. Imagina se tudo isso virar lixo, não vai ter lugar pra gente, sabe? Eu acho que essa conscientização, ela é importantíssima. Sabe? Muito mais do que a gente pensa. É uma questão de sobrevivência que até eu acho que não caiu a ficha ainda. A gente fala muito, mas quando a gente anda por aí que você vê isso num depósito de lixo até hoje, sabe? Olha só, atualmente parabólica já é uma coisa ultrapassada, né? E ainda existe o lixo da antena anterior à parabólica. Eventos tipo essa jornada, eles são fundamentais nessa conscientização. Sabe? Eu acho que o legal da jornada é que ela está abrindo o leque de todas essas possibilidades. No caso, eu estou usando material reaproveitado para construção musical. É uma possibilidade, mas a jornada está abrindo esse leque para várias outras possibilidades. Há 3 anos atrás eu tive a iniciativa de montar um ateliê e trabalhar com essa joia autoral. Eu tenho essa marca de joias autorais, onde eu faço esse trabalho com pedras e madeira e metais. São metais preciosos extraídos de materiais cirúrgicos, placas solares, e a gente utiliza isso para fazer a joia dentro do nosso ateliê. O nosso trabalho ele visa não apoiar novas frentes de garimpo, né? E como é feito a poluição dos rios e do oxigênio e da devastação das matas. Então nosso trabalho ele pode ser feito em torno dessa ecologia, vamos dizer assim. Voltando que a qualidade do material é a mesma, né? A prata que eu utilizo é a prata 1000 e eu faço a fundição para 950, então é a mesma prata. E isso evita de construção de minas e exploração ilegal e tudo mais. E o trabalho fica tão bonito quanto o industrial, né? Só que feito com sentimento, feito à mão, e ele remete, né, uma influência, uma iconografia da natureza. Eu busco produzir peças que já me fazem lembrar de momentos na natureza ou de fotos que eu tiro da natureza. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar de evitar de degradar o que nós já temos, né? E fazer o possível de plantar uma árvore ou de conscientizar a usar uma economia de água no seu lar, sabe? Não lavar carro na garagem todos os dias, enfim. Fazer uma captação de água, utilizar placa solar, tudo isso ajuda muito para a gente poder equilibrar um pouco mais esse processo climático que tem acontecido. Esse projeto ele foi militado, ele foi implementado pela agente comunitária Sueli Meira e por outros agentes comunitários também, por conta dessa necessidade das comunidades abrangerem melhor esse assunto do lixo. E ele tem há mais de 20 anos, já foi feito muitas ressignificações desse lixo, com mobiliários de casa, berços, cama,
potinhos para a gente poder utilizar na casa. E aí a gente ensina isso para a comunidade e a comunidade acabou utilizando. Então, é um gasto a menos para essa família, é o momento onde eles podem socializar fazendo algum tipo de artesanato juntos, fazer uma promoção da saúde no que se refere à amplitude mesmo da consciência desse indivíduo, da sua existência hoje no planeta Terra. A gente utilizou esse projeto também dentro dessa jornada da virada climática para a gente conseguir abranger outros cenários até da Unifase, assim como foi no ambulatório escola, que a gente abrangeu outros tipos de pacientes, outros tipos de população. Então a comunidade participar desse projeto, os alunos contribuírem com esse processo também, é fazer uma nova sociedade pensante no quesito lixo. O trabalho que eu fiz em todos os BSF foi justamente explicando sobre a reciclagem do lixo, como fazer com o lixo de sua casa. E as pessoas ficaram realmente muito interessadas e me pediram, inclusive, para ver se a gente consegue montar um esquema que vá direto na comunidade, ensinando como fazer isso. E eu achei muito bom, mas muito bom mesmo, essa vontade das pessoas querer realmente abraçar essa causa sobre o meio ambiente. Eu, quando falei com todas as pessoas nesses BSF da universidade, eu expliquei que cada um tem que ter a consciência de realmente tratar melhor a sua casa, porque nós só temos essa. Não tem o plano B. O planeta ainda não tem o plano B. Nós não temos. Como os rios estão todos cheios de lixo, é colchão, é sofá, isso não tem cabimento. Quem faz isso está maltratando a si próprio. A si próprio, porque nós somos tudo. Nós somos o rio, nós somos a terra, nós somos o oceano, nós somos a atmosfera, somos tudo isso. E nós estamos acabando pelas nossas más ações. Hoje nós apresentamos, junto com os alunos, uma fórmula de resolução de problemas, né? Então, você precisa mapear o problema, ter o diagnóstico ali em mente, depois propor soluções e depois divulgar essas soluções. Ferramentas que já existem, né? O mapeamento participativo colaborativo, que é uma ferramenta online gratuita e qualquer pessoa pode participar dessa identificação das áreas de risco. Também pensamos em propostas mais voltadas para a cidade, as cidades verdes e as cidades esponjas, que tem tudo a ver com a questão das mudanças climáticas, né? E a educação ambiental, né? A pessoa que vem a Petrópolis, o turista ou o motorista de ônibus, a criança da Escola Fundamental 1, os comerciantes, eles precisam saber, quando acontecer um evento desse tipo, o que fazer, para quem recorrer, qual atitude tomar. Quem trouxe os projetos que foram apresentados aqui hoje foram os próprios alunos. A gente orientou ali um pouco como um mediador, mais como um mediador do que como professor. A expectativa dos alunos ela é muito alta no sentido de que eles estão ali, mas daqui a 5, 6, 7 anos eles vão estar tomando decisão aí na cidade, né? São pessoas que vão trabalhar em empresa, que vão gerir a cidade em algum órgão executivo, legislativo, por exemplo. Então eles terem essa consciência que um problema pensado dentro da escola, no futuro, eles que vão estar tomando aquela decisão. Então o nosso objetivo é fazer esse conhecimento produzido dentro das escolas e das universidades conseguirem romper esse muro e chegar para todas as idades. É muito importante a gente reunir com os amigos e com os grupos, fazer o que a gente chama de tempestade de ideias, para reunir, cada um tendo um pouquinho de ideia, a gente reúne tudo e consegue apresentar um projeto muito interessante. E a gente foi a primeira vez que passou por uma tragédia dessas, inclusive perdendo um amigo nosso. E é importante a gente se reunir para pensar em possíveis soluções para que isso não ocorra de novo ou que ocorra com danos muito menores do que foram agora.
sou da Coletiva Feminista Popular e nós acompanhamos a virada climática porque o assunto é um assunto muito importante para nós, né? Muito caro a todos nós, e nós viemos aqui fazer escuta de o que a academia está falando, o que a academia está propondo como soluções para os problemas que nós estamos enfrentando. Foi muito rico, né? Porque através da participação daqui, nós levamos bastante questões para o mandato, né? Para encaminhar a eles e através dessa demanda que a gente levou a eles, a gente criar políticas públicas ligadas à questão ambiental. Eu acho que uma das coisas que ficaram mais evidentes e marcantes é a necessidade da gente criar uma cultura em Petrópolis que enfrente e consiga reduzir os riscos e os danos provocados pelas chuvas, né? Que a gente já entendeu que elas vão ser cada vez mais frequentes. Então, uma coisa que a gente está começando a avaliar é a criação nas escolas de disciplinas ou de revalidar algumas disciplinas que consigam ensinar desde cedo como agir diante das chuvas, né? Como que tem que sair da escola? Não, a escola é um ponto de apoio. O que é um ponto de apoio? Quais são as rotas de fuga? E que isso comece a ficar nítido cada vez mais para as comunidades, para os bairros, para as pessoas desde a infância, né? Para que a gente não aconteça como da última vez, que todo mundo fique, nossa, e agora o que eu faço? Eu saio do ponto de ônibus, fico no ponto de ônibus, saio do carro, fico no carro. Então, a gente acha que essa cultura ela é fundamental. E também o maior diálogo com as comunidades, né? Isso foi uma coisa que foi falado em várias apresentações que a gente participou, né? Como que a gente identifica que uma casa ela deve ser removida ou não? Qual é a sensação de segurança e compreensão de risco que a comunidade tem? Porque às vezes é muito diferente da defesa civil, de pessoas que não estão acostumadas a viver nesses lugares, né? Então as pessoas que moram nas comunidades, que moram e vivem ali, elas entendem. Então como é que esses saberes eles podem estar articulados, né? Então eu acho que a Unifase foi muito feliz em ter conseguido promover um evento de tamanha extensão que conseguiu agregar diferentes tipos de estudantes, né, diferentes órgãos, né, Cris? A gente conseguiu ver perfil de diferentes organizações e diferentes estudos, e isso foi muito legal, tanto a apresentação e a participação das pessoas também. Então, que esse evento se perpetue, que isso ajude, inclusive, a acrescentar a cultura de Petrópolis, né? A cultura de prevenção de riscos de Petrópolis. Enfim, achei muito, muito importante e agradeço de novo à Unifase por ter proposto isso para a gente. A gente agora fazendo uma síntese de todos os eventos que aconteceram, de todas as propostas que foram encaminhadas, a gente faz um encerramento agora da série de encontros sistemáticos que tinha sido organizada para inaugurar um novo movimento, tá? A partir daqui, quais são as consequências, iniciativas e projetos que se desdobram daqui? Não estamos fazendo uma missa de sétimo dia, ou um minuto de silêncio, não é isso. A gente quer um minuto ininterrupto de acordar e não de silêncio, de berrar e não de ficar calado. Então a ideia é essa, no sentido de manter a chama acesa, a discussão acesa ao longo do ano, porque quando as chuvas param, a discussão para. Então a gente não quer que isso aconteça, o movimento continua.